Em 2003, uma ampla reforma da Previdência foi a primeira vitória do governo Lula. Lula enfrentou protestos violentos e greve de servidores, mas com coragem mexeu especialmente na aposentadoria dos funcionários públicos, com o apoio do PSDB, por exemplo. Sim. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Ó, isso aí é falso e é verdadeiro ao mesmo tempo. Eu vou explicar por quê. No sentido que aquilo que o Lula fez em 2003 é refresco comparado com aquilo que quer fazer com a classe trabalhadora. Falso. Não sei. Verdadeiro, de fato. Verdadeiro. Isso. É verdadeiro. Acompanhei bem, inclusive alguns parlamentares do PT e do PCdoB se sentiram traídos, né? Mas foi uma reforma necessária, até para diminuir um pouco os privilégios de uma certa casta de servidores públicos. No governo Lula, o lucro dos bancos diminuiu 50% em relação ao governo FHC. Sim, verdadeiro. Falso. Dados eu não tenho. Eu sei que todo mundo ganhou dinheiro com o Lula. E com a presidenta também. Concordo, acho que sim. Verdadeiro. Falso. 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 O lucro dos bancos aumentou no governo Lula. Cresceu 550%. Na verdade é falso, ele cresceu 550% o lucro. Na verdade ele cresceu 550%. Caralho, velho. Mano, pegadinha, é? É pegadinha isso aí? Caralho, você falou o seguinte, ó, que diminuiu o lucro comparado com o FHC. Você falou isso. Você falou, caralho, você falou o seguinte, ó. Você falou em relação ao FHC, o lucro do banco diminuiu. Mano, que pegadinha que é essa? Isso é pegadinha? Não entende, né, o setor financeiro ser tão contra o PT ser tão odiado. Nunca os bancos lucraram tanto. Segundo um estudo publicado por uma ONG dirigida pelo economista francês Thomas Piketty, os mais pobres abocanharam a maior fatia do crescimento que o Brasil viveu durante os governos do PT. Agora eu fico um pouco em dúvida, mas eu acredito que seja falso porque eu não penso da mesma maneira. Falso. Bom, eu vou no verdadeiro. Isso é verdadeiro. É verdadeiro. Na verdade, segundo o Piketty, os 10% mais ricos abocanharam 61% do crescimento. Os pobres não poderiam, é falso, né? Os mais pobres não poderiam abocanhar a maior parte da produção, não é isso? Na verdade, segundo o Piketty, os 10% mais ricos abocanharam 61% do crescimento e os 50% mais pobres apenas 18%. É falso. Na verdade, os 10% mais ricos abocanharam 61%. Abocanhou na época, né? É que o pobre não tem força para poder pegar lá em cima. Mas correto, ok. O Piketty, sei quem é. No período do governo Lula, a classe trabalhadora teve um acesso aos recursos que o capital produziu, um recurso mínimo, pequeno, mas teve acesso. Agora, a classe trabalhadora, ela luta por muito mais, além dos programas sociais do Lula, a classe trabalhadora precisa de mais. Mas o fato é que no governo Lula, a classe trabalhadora conseguiu ter programas sociais que tirou o povo da miséria que vivia no governo Lula. No governo da FHC. Ao pagar o FMI, o governo Lula conseguiu a proeza de diminuir a nossa dívida pública em 10,5%. Verdadeiro. Acho que não diminuiu. Não tenho certeza, mas eu acredito que seja falso porque eu acredito em outra estatística ou índice. Sim, verdadeiro. Não sei. Eu soube que houve a diminuição, só não sei qual é a porcentagem. É falso. Na verdade, a gente pagou a dívida com o FMI, mas a dívida interna... A dívida interna cresceu, sim, tem razão. Eu só tinha lembrado quando você falou do FMI. Na verdade, a gente pagou o FMI, mas a nossa dívida interna cresceu bastante. Ela cresceu 105%. É falso. Na verdade, a dívida brasileira cresceu 105% durante o período. A população carcerária, graças a uma política voltada para a proteção dos direitos humanos, decrescente da cultura do punitivismo, diminuiu 6% durante o governo Lula. Diminuiu 6% durante o... Verdadeira. Não acredito. Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Eu vou dizer que é verdadeiro. Eu tendo a dizer que é verdadeiro. Na verdade, é falso. Infelizmente, ela aumentou 60%. Tá, erramos. Por isso que eu te falei, por isso que eu tendo, assim... Esse tendo não vale, né? Não vale. Eu imagino que a gente é eliminado, assim, no gabarito. Só não tem a buzina, penha. Ela aumentou 60%, especialmente após a aprovação da lei de drogas
É falso. Na verdade, ela aumentou 60%. Na verdade, infelizmente, é falso. A população carcerária aumentou 60%. Nossa, é muito alto, né? Eu sei que o grande problema é que há um empoderamento do sistema judiciário e, em função disso, está havendo o mesmo que há nos Estados Unidos. O pobre é que vai para a cadeia. Ou seja, dá muito poder ao poder judiciário e ele age de forma autoritária, de forma de que a prisão é que é a solução para os problemas sociais do país. É isso. Segundo o IPEA, 36 milhões de brasileiros abandonaram a miséria no governo Lula. É verdadeiro. Falso. Se reduziu, foi pouco. Verdadeiro. Verdadeiro. Grande conquista do governo Lula. Verdadeiro. 32%? 36 milhões. Verdadeiro. 36 milhões? Isso é falso? Segundo o IPEA, foram 8,4. Muito alto, 36 milhões ainda não... Na verdade, segundo o IPEA, foram 8,4 milhões e não 36. Na propaganda do governo, ele diz que foram 36, mas são critérios diferentes que eles consideram. Segundo o governo Lula, foram 36 milhões. Segundo o IPEA, foram 8,4 milhões. Eles têm critérios distintos. O IPEA considera um critério de renda maior e o governo considera que aqueles que recebem programas sociais deixaram a miséria. Então, não há um consenso, né? Então, no que a gente acredita? Nessas pesquisas que tem, que eles fazem sobre amostragem, é complicado isso, né? Pesquisa por amostragem. Porque a pesquisa por amostragem, ela representa a verdade, você acha? Agora eu te faço uma pergunta. o que você acha dos números que eu comentei? Hã? O que você acha dos números que eu comentei? Te surpreende de alguma maneira? Ou... Surpreende, tá ligado? Porque, tipo... Mano, como assim? Você deu dados de pesquisas, eu não sei da fonte, sabe? Não dá pra saber, sei lá. Mas você acha que, de uma maneira geral, o governo Lula agiu bem com relação a direitos de minorias, de gays, lésbicas, travestis, mulheres, negros? Cara, teve um avanço, mas não foi tanto assim. Eu admito isso. Tem várias críticas ao PT, eu não sou do PT. Então não tenho partido, não sou de esquerda, do PT. Mas eu acho que, tipo, o Haddad foi um cara bacana do que o PT teve. O Lula foi uma fase boa, mano. Eu participei do ProUni, sabe? Eu fui do Pronatec também. Se não fosse esse projeto, eu não tinha nem estado no trabalho que eu tô agora. Tem várias pessoas, tipo, que fazem parte de ONGs que o PT ajudou bastante, tá ligado? Eu tenho as críticas também ao PT, a roubalheira que teve, o descontrole que teve. Mas a gente tem que pensar bem quando vai falar mal do movimento de esquerda. Por quê, mano? Porque, velho, foi um dos primeiros governos que olhou mais pro proletariado, pro pobre. Antigamente era difícil você ver um pobre no aeroporto, viajando, tendo casa própria. Tem vários projetos bacanas. Não pode também só falar da coisa ruim, sabe? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de saber os dados, né? A gente sabe muito por alto. Por exemplo, eu fiquei assustado, não sabia que o lucro dos bancos tinha crescido 500%. E eu acreditava que mais pessoas tinham saído da linha de pobreza. Eu acho que falta muita informação sobre dados, tanto a favor como contra o governo Lula. O que vocês acharam dos números que eu comentei? Surpreende vocês de alguma forma? Vocês querem opinar sobre algum deles em específico? Bem, as estatísticas que você trouxe, né, de uma maneira bem precisa, de certo modo me surpreenderam, por um lado, né, porque mostra que o governo do PT foi sim, do ponto de vista econômico, liberal, né, privilegiou a elite, o sistema financeiro, os rentistas, né. Agora, por outro, também se valeu de programas sociais inclusivos, de direitos humanos. O que eu estranho é o antipetismo ser tão violento, né? O que, para mim, se explica por conta de um preconceito de classe, um ódio classista. As classes sociais que ascenderam um pouco, infelizmente, principalmente do ponto de vista do consumo, né, não são toleradas pelas elites.
né? Infelizmente, o ódio ao PT é o ódio ao pobre. O que você achou das perguntas que eu fiz, das frases? Te surpreende de alguma maneira? Algumas me surpreendem, porque você pensar, acho que o governo Lula, eu acho não, de certeza, foi o mais humanista que a gente já teve. Eu tô com quase 40 anos de idade, já passei por mais de 3 presidentes na minha vida, venho da periferia, tive um crescimento de estudo com o governo Lula em 2000 pra cá, e ainda me deixa triste saber que os banqueiros, as grandes empresas ganharam muita grana com esse governo de esquerda, sabe? Então me dá essa impactação, assim, saber que a classe pobre, ela teve uma qualidade de vida melhor, mas não foi tão grande como os ricos. Isso é muito foda.